Quero que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26. É um texto muito conhecido. Tenho certeza que você já leu esse texto algumas vezes. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26. Que diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode ler esse versículo comigo? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você pode ler esse versículo 37 comigo de novo? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lutas, problemas, coisas que fazem parte da vida do cristão. Nós não teremos uma vida isenta de desafios. Os desafios sempre farão parte da nossa caminhada. Nós sempre nos depararemos com coisas que nós não conseguimos controlar. Existem coisas que a gente consegue regular. Existem coisas que a gente consegue ditar, é por aqui, é por ali. Mas existem muitas coisas que transcendem a nossa alçada, o nosso poderio. Nós sempre encontraremos pessoas que de alguma maneira tentarão mal contra nós, e isso faz parte. Entenda, se até Jesus, o Filho de Deus, sendo perfeito e nunca tendo cometido pecado, teve com ele Judas, por que eu e você não encontraremos pessoas que também, em algum momento, de alguma maneira, se levantarão contra você? Nós enfrentaremos grandes desafios ao longo da nossa caminhada. Falamos aqui agora do nosso irmão Isaías, que está enfrentando uma luta difícil contra uma doença,
Quantos aqui já não enfrentaram já não travaram uma luta muito difícil contra uma enfermidade? Lutas fazem parte da nossa caminhada, sempre farão. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós não precisamos estar distantes dos problemas. O que nós precisamos é estar perto do nosso Salvador. O que você precisa não é uma vida isenta de problemas. O que você precisa é estar perto daquele que tem todo o poder, o seu Deus, o seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos nessa noite, o apóstolo Paulo, falando à igreja de Roma, explica para aqueles irmãos muito daquilo que Deus faz na nossa vida. O papel do Espírito Santo, Consolador, aquele que intercede por nós. O papel do nosso Pai, que nos ama, e como falamos hoje pela manhã, que é um Pai perfeito, que nos chamou para perto dele, que mudou a nossa rota, a nossa trajetória, e Ele faz isso porque Ele é um Deus soberano, um Deus de graça e poder, um Deus que chama, mas que justifica, e que depois de nos justificar, ou seja, que nos torna justos aos olhos dEle mesmo, porque nós nascemos em pecado, Ele também há de nos glorificar. Nessa passagem, Paulo, ele nos leva a compreender o propósito maior que Deus está realizando na nossa vida e na nossa história. O crente, a despeito das suas lutas e das suas dificuldades, ele pode categoricamente dizer: eu sou vitorioso. Não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que o meu Senhor realizou na cruz por mim. E eu sei que no final da minha vida, os propósitos eternos de Deus se concretizarão. E eu posso categoricamente afirmar que eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Porque no final da minha história, eu estarei com o Pai. E aquilo que o Pai preparou para mim se concretizará na minha vida. Apesar de eu enfrentar lutas, apesar de eu passar por dificuldades, apesar de eu estar num deserto, apesar de eu ter grandes questionamentos e dúvidas diante de mim, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Deus. E Paulo, ele começa falando aqui nos versículos 26 e 27, acerca dessa intercessão do Espírito Santo. Olha só o que esses dois versículos falam também. O Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Paulo começa aqui falando dessa ação do Espírito Santo na nossa vida. Quando você passa por uma dificuldade, por uma luta, e você não sabe o que fazer, você não sabe como proceder, você não sabe qual passo você precisa dar, o Espírito Santo intercede por nós. Com gemidos inexprimíveis. Ele nos auxilia na nossa fraqueza. Ele clama por nós. A palavra-chave aqui desse texto é a palavra intercessão, que se refere à ação de entrar no caminho de alguém, de intervir na trajetória de uma pessoa. O Espírito Santo, ele entra na nossa trajetória. Ele intercede por nós. Ele clama por nós. Ele vem ao nosso encontro, se coloca ao nosso lado, entra no nosso coração e clama a Deus por mim e por você. Isso mostra para nós uma verdade, o quanto nós somos, o quanto nós temos valor diante de Deus. Nós temos um grande valor para o nosso Deus.
Deus, Ele nos ama tanto, 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 que Ele colocou o seu Espírito Santo no nosso coração. E você quer ver uma coisa? Às vezes a gente está na rua fazendo um trabalho evangelístico e muitas vezes a gente encontra pessoas desviadas do caminho. Há um tempo atrás, uma madrugada do carinho, a gente estava evangelizando e veio um camarada e disse assim: olha, eu sou um evangelista. E, olha a palavra. Eu sou um evangelista. Estava lá drogado. Eu sou um evangelista. Estou desviado. Eu falei assim: meu irmão, o que está faltando para você voltar? Você sabia que Deus, Ele está te chamando de volta para casa? Você sabia que o Espírito Santo tem intercedido por você? E é muito interessante porque muitas vezes eles pedem para que a gente cante uma música que diz assim, canta comigo: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Agora, Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você não está sozinho. O Espírito Santo tem clamado por você. Você não imagina, você não faz ideia. Deus está vendo tudo. E o Espírito Santo tem clamado por você. Mesmo quando você passa pela noite escura da alma e do coração, você não está sozinho. O texto ele continua. E Paulo, ele fala agora desse propósito de Deus para os seus filhos. Olha o versículo 28. O versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Paulo está falando aqui sobre um propósito maior de Deus, que se refere a um plano que o próprio Deus estabeleceu anteriormente. Deus, ele tem um plano, a gente não conhece, muitas vezes a gente não sabe, mas Ele é o Senhor da história, Ele está no leme do nosso barco, mesmo que nós muitas vezes lutemos com Deus. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Se você hoje tem lutado com Deus em alguma área da sua vida, saiba de uma coisa: você está perdendo tempo. Para de perder tempo. Se renda. Se você diz assim, mas eu não sei como, peça ao Senhor: Senhor, eu quero abaixar as minhas armas. Eu quero levantar as minhas âncoras e deixar que o Senhor leve, guie o meu barco. Eu quero parar de tentar controlar essa situação, mas eu quero que o Senhor me direcione. Deus, ele tem um propósito específico para a vida dos seus filhos. Ele trabalha em
todas as circunstâncias, quer sejam elas boas ou ruins, e tudo isso ele se utiliza para cumprir esse plano maior que ele tem para mim, para você. E entenda, isso inclui as nossas lutas, as nossas dificuldades, isso faz parte. Deus está moldando o nosso caráter, moldando o nosso coração, lapidando a nossa vida. Nós podemos confiar que em cada detalhe da nossa vida, Deus está presente, Ele está agindo, Ele está transformando todas as coisas para o nosso bem, e Ele está moldando o nosso coração, para que nós sejamos conformes à imagem do seu Filho. Entenda uma coisa. Deus, Ele está purificando o nosso coração. Purificar tem a ver com depurar. Quando um minerador ele encontra uma pepita de ouro num rio, essa pedra de ouro, ela é levada ao fogo. Sabe para quê? Porque quando esse aço ele entra no estado líquido, as impurezas saltam e fica ali o ouro mais puro. Presta atenção. Não é isso que Deus muitas vezes faz comigo e com você? Ele leva a gente ao fogo para que as impurezas possam saltar e nós sejamos aquilo que Ele quer, aquilo que Ele planejou. Deus está lapidando a minha vida e a sua vida. Deus, Ele está nos moldando para que nós possamos ser como Jesus. Hoje, se você está passando por uma provação, não reclame de Deus, mas diga assim: Senhor, ok, eu estou entendendo. Eu estou entendendo que o Senhor está provando a minha fé. Por isso, Pai, me mostra, fala comigo, trabalha o meu coração, vem lapidar a minha vida. Eu quero viver aquilo que o Senhor preparou para mim. Paulo, ele continua. E nos versículos 29 e 30, Paulo, ele fala sobre um chamado irrevogável. Ele fala sobre essa palavrinha que é tão temida por algumas pessoas, que é a palavra predestinação. A predestinação e esse chamado irrevogável de Deus. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo destaca aqui que aqueles que Deus conheceu, Ele também chamou para que eles pudessem ser como Jesus. Você consegue entender que o que Deus está fazendo na sua vida é que você seja um discípulo de Jesus, alguém parecido com Jesus. Jesus, aí vamos fazer uma pergunta de cunho bíblico histórico. Jesus sofreu? Sim ou não? Sim. Jesus passou por lutas, por dificuldades? Sim. Vamos lá. Jesus chorou? Sim. Jesus, ele sentiu a dor? Sentiu. Tudo isso que nós sentimos, ele não pecou. Mas ele viveu como nós vivemos. As intempéries do corpo. Ele estava suscetível a tudo que nós estamos no nosso corpo físico, no que diz respeito à dor, aos sentimentos do coração. Mas ele se manteve puro, sem pecado algum. E nós somos chamados a sermos como Ele. E Deus está realizando uma obra, Ele nos predestinou para isso. Preste atenção.
E aí eu acho que agora fica mais fácil para você entender. O chamado de Deus para você é um chamado para santificação. Nós precisamos entender que Deus está realizando uma obra na nossa vida que produzirá em nós um coração puro, um coração santo, vidas santas. E essa santidade, ela brota não a partir do meu esforço pessoal, mas a partir dessa ação de Deus em nós. Deus está agindo na sua vida. E Deus tem feito de você uma mulher que se assemelha com um coração como era o coração de Jesus. Deus está fazendo de você um homem segundo o coração de Jesus. E essa verdade, ela traz segurança, confiança, porque nós hoje temos um relacionamento com Jesus. Essa palavra predestinou, ela se refere a essa decisão que Deus tomou. Deus tomou uma decisão de nos chamar para Ele, para que nós sejamos como Jesus. Mas em quarto lugar, Paulo ele fala da segurança que nós crentes podemos ter. Você pode estar seguro no amor de Deus. Os versículos 35 e 36, se você puder, leia comigo, coloque aqui esses dois versículos, 35 e 36, que fala assim, vamos ler juntos? Quem nos separará? Paulo usa aqui a palavra separar. Separar no grego tem a ver com colocar em uma distância maior, em distanciar. Paulo, em outras palavras, está dizendo o seguinte: nada poderá nos distanciar de Deus. Não serão os problemas, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Nada disso tem o poder de nos distanciar do amor de Deus. O amor de Deus, ele é maior do que tudo. O amor de Deus é maior do que as nossas decisões. Porque o nosso coração é enganoso e muitas vezes nós decidimos por coisas erradas, equivocadas. E nem isso tem o poder de nos separar do amor de Deus. A nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. Se eu chamasse aqui a Mariana e falasse aqui, Mariana, o negócio é o seguinte, esse copo está na minha mão. E você vai tirar esse copo da minha mão. E a gente vai fazer aqui uma luta de braço. Você vai tirar esse copo da minha mão. A Mariana é uma jovem forte, mas eu acho que eu vou ganhar dela. Eu acho que eu ganharia dela. Mas se eu chamasse o Albert faz crossfit. Crossfiteiro. Se eu chamasse o Albert aqui, Albert, vamos lá, tira esse copo da minha mão. Acho que pode ser que ele consiga tirar esse copo da minha mão. Só que tem uma coisa, pensa nesse copo aqui como a sua vida. A sua vida é esse copo. Jesus, na oração sacerdotal, ele disse o seguinte: Pai, todos aqueles que o Senhor me deste estão nas minhas mãos. E nenhum deles eu perdi, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a tua escritura. Preste atenção. A sua vida está nas mãos de Jesus. E eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Existe alguém que pode te tirar das mãos de Jesus? Tem alguém com um poder maior do que o poder de Deus para te tirar das mãos de Jesus? Não. A sua vida está em Cristo. Por maiores que sejam as lutas que você tem enfrentado, os desafios tremendos,
as dúvidas, os questionamentos, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. E é por isso que Paulo, ele aponta para essa vitória que nós experimentaremos e que nós já desfrutamos hoje. O versículo 37 em diante diz: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Coloca aí na tela, versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do poder, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa eu usar só uma palavra aqui, só uma palavra. O homem, ele enfrenta grandes problemas que ele não consegue resolver. A tecnologia não consegue resolver, a ciência não consegue resolver. E um desses problemas é o problema da morte. O homem não consegue resolver o problema da morte. Você já parou para pensar? Eu estava até falando isso com o Elias essa semana. Eu estava ouvindo uma reportagem que o cara falou uma coisa assim que eu fiquei pensando nisso. Ele disse: vocês já pararam para pensar que daqui a 150 anos não haverá mais nenhuma pessoa viva na Terra que está hoje? Todas terão se passado. Existirão novas pessoas. Se Jesus Cristo não voltar até lá, a Terra será povoada por novas pessoas que não existem hoje. Preste atenção, eu vou pegar só um exemplo aqui. Paulo falou da morte. Nem a morte tem o poder de nos separar do amor de Deus. Por que você hoje está preocupado com esse problema que você tem? Eu sei, é um problema. Eu sei, são dificuldades, são lutas, são percalços. Mas isso não tem o poder de te separar do amor de Deus. Você precisa hoje sair daqui da igreja com essa palavra. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada, 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 nada deixará Deus de me amar. Deus decidiu me amar. Eu sou uma filha, eu sou um filho de Deus. E eu sou um vencedor, não pelo que eu fiz. E aí entenda, porque muitas vezes as pessoas utilizam esse versículo para uma perspectiva que a Bíblia não diz e não afirma. As pessoas, elas usam muitas vezes esse versículo para viver uma vida irresponsável. Eu sou mais do que vencedor, eu posso fazer o que eu quiser, é isso aí, tá, não sei o quê. Um versículo motivacional. Não. Não é disso que Paulo está falando, não. Não é isso, não. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não existe nada de bom em mim e em você, não. Nós somos pecadores, nós carecemos do amor de Deus. Mas Deus foi tão gracioso comigo e com você, que Ele decidiu nos amar através do seu Filho Jesus. Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por mim e por você, para que por meio da sua morte nós tivéssemos vida. E essa é a mensagem do Evangelho. Deus providenciou a nossa salvação através do seu Filho. Não que nós fizemos alguma coisa de boa que atraiu o amor de Deus, o olhar de Deus para nós. Não. Muito pelo contrário. Nós merecíamos o inferno, a morte eterna. E é por isso que na cruz Deus fez recair sobre Jesus, e é por isso que Ele pagou o preço. A ira de Deus recaiu sobre Cristo na cruz. Ele morreu a nossa morte. Ele suportou as nossas dores. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a
paz estava sobre ele, ou seja, ele foi castigado para que eu e você pudéssemos ser curados da grande doença do nosso coração, o pecado. Se você quer celebrar algo verdadeiro, celebre a cura de Deus. Deus curou meu coração. Eu estava longe, eu estava distante dele por causa do pecado, mas Deus me amou. Ele me salvou através de Cristo e hoje eu sou uma nova criatura. Eu tenho um novo coração. Eu nasci de novo. Pregamos sobre isso hoje de manhã. Esse nascer de novo é um nascer do alto, que vem de Deus. Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele providenciou tudo para que nós pudéssemos agora viver para Ele, por meio dEle. Ah, meu irmão e minha irmã, esse texto, ele nos desafia. A gente viu aqui essa intercessão do Espírito Santo, o propósito de Deus para a nossa vida, o chamado a irrevogável de Deus, essa predestinação, a segurança que eu e você podemos ter no amor do Pai e essa vitória que nós temos através daquilo que Cristo fez por nós. Por isso, queria deixar aqui 4 aplicações muito simples para você. Em primeiro lugar, busque uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Vou falar uma coisa aqui séria, muito séria com você. Tem uns presbiterianos que têm um entendimento errado do que é a ação do Espírito Santo. Nós somos cheios do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tivesse agido no nosso coração, nós não conheceríamos Jesus. Nós só podemos crer em Jesus porque o Espírito Santo produziu em nós um arrependimento para a salvação. O Espírito Santo agiu no meu e no seu coração. Os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Romanos, esse texto aqui um pouquinho antes, fala sobre isso. Então, guarda uma coisa. Cultive uma vida de oração. Se encha do Espírito Santo. Leia a Bíblia. Ore mais. Procure ter sensibilidade para aquilo que Deus está fazendo. A pior coisa é alguém que tem um coração frio e que não procura entender aquilo que Deus está fazendo. Ei, não seja assim. Senhor, o que o Senhor quer fazer? Senhor, o que o Senhor está falando? Senhor, eu preciso te ouvir. Senhor, eu preciso entender a tua vontade. Pai, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Ore por isso. Clame por isso. Mas em segundo lugar, confie. Porque Deus está trabalhando, Deus está agindo, e Deus está fazendo coisas para o seu bem. Confie nisso. Mesmo nas circunstâncias difíceis, mesmo nas lutas, você pode descansar no seu amor e confiar na fidelidade do seu Deus. Em terceiro lugar, viva essa segurança do amor incondicional de Jesus. Existirão momentos que você vai fraquejar, que você vai se sentir mais fraco, mais fraca. Mas o amor de Deus por você, ele é incondicional. Ele não depende de condições favoráveis. Deus sempre estará amando você. E aí deixa eu falar aqui, entrar um pouquinho nisso. Alguém que teve um coração, alguém que nasceu do alto, teve esse novo nascimento, alguém que tem esse novo coração dado por Jesus, vai buscar sempre as coisas do alto. Essa pessoa nunca vai falar assim, quer saber? Deus me ama. Então, se Deus me ama, se eu estou salvo, eu vou viver na esbórnia, eu vou fazer o que eu quiser. Não. Um crente que nasceu de novo, cheio do Espírito Santo, jamais vai falar ou vai pensar isso. Ele sabe
Ele sabe o Deus a quem ele serve. Ele sabe que é filho de Deus. Mas muitas vezes nós nos sentiremos fracos. Muitas vezes nós cairemos. Mas Deus nos sustentará. E assim como aquele filho pródigo, nós sempre voltaremos. E quando nós voltamos, nós temos esse Pai de braços abertos para nos receber. Se hoje você é esse filho, essa filha que foi para longe, saiba disso. O Pai está de braços abertos para te receber, para te acolher. Você é filha. Desfrute desse amor incondicional de Deus. Esse amor incondicional de Deus, ele não é motivo para que você peque. Muito pelo contrário. Esse amor incondicional de Deus, ele é a razão pela qual você pode desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. Pai, eu quero te conhecer mais. Pai, eu quero desfrutar da tua vontade para mim. Pai, eu quero viver os planos, os propósitos eternos que o Senhor tem para a minha vida. Em último lugar, viva essa suprema vitória em Cristo que você tem. Vitória em Cristo. Como assim, pastor? Sim. Saiba que no final de tudo, a vontade de Deus é que prevalecerá sobre você. Por mais que nós passemos por problemas hoje, você e eu estamos caminhando para o lugar que Deus planejou para nós. Nós podemos categoricamente dizer: eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. E eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, absolutamente nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor. A morte não tem poder sobre mim. As lutas, as dificuldades, elas não têm poder sobre mim. As pessoas que muitas vezes intentam mal contra mim, elas não têm poder sobre mim. Nada poderá me separar do amor de Deus. Eu queria terminar perguntando para você, como que isso se encaixa hoje no seu coração? Entender que você é uma filha, um filho amado do Senhor e que nada vai te separar do amor dele. Como que isso pode mudar isso que se passa aqui dentro do seu coração hoje? Como que essa verdade pode mudar a maneira como você vai encarar os desafios que você tem hoje? Saber que você é um filho amado do Pai e que nada vai te separar dele. Deus te ama tanto que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz, para morrer a nossa morte, para que por meio dele nós pudéssemos ter a vida. Nós vamos celebrar isso, essa comunhão. Hoje eu e você somos um com Cristo. Nós estamos em Cristo. E Ele nos ama tanto, tanto, tanto que enviou o seu Espírito Santo, o Consolador, aquele que intercede por você. Abaixe sua cabeça. Vamos falar com o Senhor nessa hora. Pai, em nome de Jesus, toma o nosso coração, toma a nossa vida, toma todo o nosso ser. O Senhor sabe que nós enfrentamos lutas e dificuldades, mas a Tua palavra nos ensina que nada poderá nos separar do amor do Senhor. Pai, existem pessoas aqui que têm passado por grandes provações. Pessoas aqui que têm enfrentado gigantes, que muitas vezes se sentem fracas. Mas hoje a Tua palavra nos revela essa verdade de que nada poderá nos separar do Teu amor. Obrigado, Pai.
Continua a moldar, a lapidar o nosso coração. Continua, Senhor, a falar dia a dia conosco. Continua, Senhor, a nos encher o nosso coração com o Teu Espírito Santo. Ó Pai, nós queremos ser crentes cheios do Teu Espírito. Gente sensível à Tua voz. Pessoas sensíveis ao Seu direcionamento. Gente que colocou o leme do barco nas mãos do Senhor. Conduz a nossa vida, Pai. Conduz a nossa história. Abençoa a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, os desafios que a gente tem. Pai, nós queremos sair daqui nessa noite olhando para esses desafios de maneira diferente, com a certeza de que o Senhor nos ama e que nada poderá nos separar do Teu amor. Obrigado, Pai. Abençoa cada um dos Teus filhos aqui nessa noite. Continua, Senhor, falando ao nosso coração. Continua, Senhor, ministrando sobre a nossa vida. É a nossa oração, Pai. Em nome e por amor de Jesus. Aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.